Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Façam uma excepcional noite. Hoje leremos o penúltimo capítulo de Neemias. Amanhã, faremos o capítulo 13 e depois seguiremos com a leitura do livro de Tiago, 5 capítulos. Hoje, 24 de setembro de 2025. Vamos lá? Estes foram os sacerdotes e os levitas, que voltaram como Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesuá. Os levitas foram Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que junto com os seus colegas estava encarregado dos cânticos de ações de graças. Baquibuquias e Uni, colegas deles, ficavam em frente deles para responder-lhes. Jesuá foi o pai de Joiaquim. Joiaquim foi o pai de Eliasibe. Eliasibe foi o pai de Joiada. Joiada foi o pai de Jonatas. Jonatas foi o pai de Jaduá. Nos dias de Joaquim, esses foram os líderes das famílias dos sacerdotes. Da família de Seraías, Meraías. Da família de Jeremias, Hananias. Da família de Esdras, Mesulão. Da família de Amarias, Joana. Da família de Maluque, Jonatas. Da família de Secanias, José. Da família de Arim, Adna. Da família de Meremote, Eucai. Da família de Ido, Zacarias. Da família de Gineton, Mesulão. Da família de Abias, Zicre. Da família de Miniamim e de Maadias, Piltai. Da família de Bilga, Samuá. Da família de Semaía, Jonatas. Da família de Joiaribe, Matenai. Da família de Gedaías, Uzi. Da família de Salai, Calai. Da família de Amoque, Eber. Da família de Ilquias, Asabias. Da família de Gedaías, Natanael. Os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes dos dias de Eliasibe, Joiada, Joana e Jaduá foram registrados no reinado de Dário, o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Miel, e seus colegas, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmol e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos junto às portas. Eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e Esdras, sacerdotes e escribas. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente com cânticos e as ações de graças ao som de címbalos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netofatitas, de Bet-Gigal e da região de Geba e Asmavete, pois os cantores haviam construído povoados para si, ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro,
Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá o seguiram. E mais, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf. E seus colegas Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Unani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À porta da fonte, eles subiam diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi, até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei. Quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passamos pela torre dos fornos até a porta larga. Sobre a porta de Efraim, a porta de Zaná, a porta do peixe, a torre de Ananel e a torre do Sem, indo até a porta das ovelhas, junto à porta da guarda, eles pararam. Então os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz eu, acompanhado da metade dos oficiais, e também dos sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com suas trombetas. E também a Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, os coros cantaram sob a direção de Jesraías. E naquele dia, contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhe enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno da cidade, eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei, para os sacerdotes e os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros, além de separar a parte de outros levitas. E os levitas separaram a porção de descendentes de Arão. Assim finalizamos a leitura de Neemias, capítulo 13, no nosso propósito diário de leitura bíblica. Vamos amanhã finalizar com o último capítulo de Neemias. E vou estar com vocês agora a partir de... Hoje é quarta, quinta, sexta-feira. De sexta-feira a gente vai começar a ler o livro de Tiago, 5 capítulos de Tiago. Pessoal, agradeço por vocês estarem aqui comigo. Se estiver fazendo sentido para vocês, assina o canal. Compartilhe o link, né, para outras pessoas poderem também estar participando com a gente dessa leitura bíblica. Usamos sempre a versão NVI, que é a nova versão internacional, de fácil leitura e entendimento. E voltaremos amanhã com a leitura do último capítulo de Neemias. Beijo no coração de vocês e até amanhã.